Tratado de Paz e Consequências da Primeira Guerra Mundial. Bom, a guerra começou lá em 1914, englobou a maior parte dos países europeus e se tornou um conflito mundial. Esse foi um aspecto particular em relação aos conflitos anteriores. De forma global, os fatores da guerra estão ligados aos interesses econômicos dos Estados europeus, à corrida colonialista e ao nacionalismo exacerbado, basicamente. Porque quais foram as motivações econômicas da Primeira Guerra Mundial? Bom, no contexto da Segunda Revolução Industrial, as potências capitalistas aumentaram a produção e surgiu a necessidade de expandir em busca de matéria-prima. Mercado consumidor, escoar o excedente populacional, investir capitais, etc. e tal. Nesse sentido, ocorreu a corrida imperialista em busca de colônias, gerando a Primeira Guerra Mundial. Antes mesmo que a Grande Guerra terminasse, foram feitas várias tentativas para apressar o fim do conflito. Uma das propostas de paz é do presidente Wilson dos Estados Unidos, baseada em 14 pontos e apresentada em 1917, alcançou muito sucesso. Os alemães se renderam, tendo em vista os itens propostos por Wilson. Agora vamos para os 14 pontos de Wilson propriamente ditos. Bom, o Wilson ele era bastante idealista, ele se via como um mediador entre as duas partes, mais do que um vencedor. Assim, suas exigências seriam mais suaves para a Alemanha do que as exigências dos aliados europeus. Porque, pelos aliados europeus, a Alemanha tem muitas exigências, mas aí o Wilson deu uma amenizada. O programa de Wilson para a paz proclamava o princípio de uma paz sem anexações ou indenizações. Auxiliado por uma comissão de especialistas e por um amigo pessoal, o Coronel House, Wilson se submeteu seu programa ao Congresso em 9 de janeiro de 1918. Os primeiros 5 pontos eram bastante abstratos: diplomacia aberta, sem tratados secretos, liberdade dos mares, redução das barreiras aduaneiras, desarmamento e o esforço para preservar os interesses das populações colonizadas. Da mesma forma, o 14º ponto preconizava a criação de uma sociedade das nações, que manteria em funcionamento o concerto mundial e garantiria a paz. Era o que Wilson chamava de diplomacia nova, que se opunha à diplomacia tradicional. Os pontos de 6 a 13 eram concernentes a remanejamentos territoriais, eram norteados pelos princípios da autodeterminação dos povos. A Rússia teria o direito de escolher o tipo de governo que lhe aprovesse. A Bélgica recuperaria sua independência, a Alsácia-Lorena seria devolvida para a França. As fronteiras da Itália seriam fixadas de acordo com a linha de nacionalidade. Os povos que faziam parte da Áustria-Hungria receberiam sua liberdade, as fronteiras dos estados balcânicos seriam revisadas, o Império Otomano não dominaria mais os povos não turcos e a Polônia seria reconstituída com livre acesso para o mar. As propostas do Wilson tentavam direcionar o mundo para a paz, mas em muitos pontos não agradavam nem um pouquinho as potências que venceram a guerra. O revanchismo era um sentimento muito mais marcante do que as idealizações do presidente norte-americano. Então, era muito... o sentimento de vingança, de revanche contra a Alemanha era muito mais forte do que todas essas propostas do Wilson. Aí vem o Tratado de Versalhes, né? Na Conferência de Paz, lá em Paris, cada participante designou uma comissão de 5 membros. Participavam 26 nações aliadas, beligerantes ou não, e 4 domínios britânicos. A Assembleia Geral dessa Conferência de Paz, em Paris, era composta por todos os representantes. Era mera formalidade. As decisões foram efetivamente tomadas pelas grandes potências constituídas pelos Estados Unidos, Inglaterra, França. O principal objetivo de Wilson era assegurar a aplicação efetiva de seus princípios e fundar a Sociedade das Nações. Mas, para ter a aprovação de todo mundo, ele foi obrigado a transigir no que tangia às anexações territoriais. Esperava resolver a longo prazo esses problemas pela atuação da própria Liga a ser criada. Na prática, porém, as decisões representaram os interesses das principais potências, contrastando o idealismo do Wilson com as exigências nacionalistas e defensivas de Clemenceau, e os objetivos pouco claros e às vezes oportunistas de Lloyd George. Beleza. Os alemães acabaram aceitando o tratado, mas como uma imposição. Então eles falaram assim, beleza, a gente vai aceitar isso, mas eu vou entender que isso foi uma imposição dada pra gente. Pelo tratado, assinado na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, daí o nome Tratado de Versalhes, a Alemanha perdia 1/7 de seu território e 1/10 da população, além de todas as suas colônias. A Áustria e a Alemanha ficavam proibidas de se integrar, formando a Anschluss, tá bom? A Alemanha seria desarmada e seu exército reduzido a 100.000 homens, recrutados voluntariamente, né? Não teria mais navios de guerra, nem submarino, nem artilharia pesada, nem tanques ou aviões, não poderia fabricar material militar. Uma comissão aliada controlaria tudo isso. A frota alemã deveria ser entregue aos aliados, sendo por isso afundada por sua própria tripulação. O pagamento de reparações, isso é importante, foi imposto à Alemanha, considerada responsável pela guerra. Então a Alemanha teve que pagar uma indenização de guerra. O montante do pagamento era o quê?
altíssimo. Então, a dívida, entre aspas, que a Alemanha tinha era gigante. As reparações de guerra impostas à Alemanha estavam além de suas possibilidades. Sua cobrança só serviu para acidular o nacionalismo germânico e justificar ainda mais futuras pretensões territoriais. Temos, então, demais tratados, que eu só vou citar aqui. Tratado de Saint-Germain, que estabelecia que a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia fossem independentes. Aí o Tratado de Neuilly, a Bulgária perde territórios adquiridos durante a Primeira Guerra Balcânica e passa a ser um país só com saída para o Mar Negro. No Tratado de Trianon, a Eslováquia passava para a recém-criada República da Tchecoslováquia. O Tratado de Sèvres, a Armênia ia ser independente e a maior parte da Turquia europeia passaria para a Grécia, assim como a maior parte da Turquia asiática. Uma rebelião na Turquia, então, foi liderada pelo Mustafa Kemal, que pôs fim ao Império Otomano e proclamou a República, reconquistando a Armênia e a parte asiática cedida à Grécia, o que obrigou à revisão do Tratado de Sèvres. Esse novo tratado permitiu à Turquia conservar todo o território reconquistado. E por fim, vamos concluir tudo isso. A vitória militar dos aliados permitiu-lhes ditar as condições dos tratados de paz. Os princípios lá do carinha, lá o Wilson, que deveriam ser sua base teórica, não foram levados em consideração, tanto pelo choque de interesses, como pelo fato de o Tratado de Versalhes não ter sido ratificado pelo Senado americano. Então, o Senado americano não ratifica o Tratado de Versalhes. O princípio das nacionalidades não foi seguido. O mapa das nacionalidades depois da guerra parecia uma coxa de retalhos, o que implicava problemas semelhantes aos de antes do conflito. A diferença era que as minorias agora eram alemães ou húngaras. Naquele momento considerava-se que a Grande Guerra deveria ser a última. Daí o idealismo que norteou a criação da Sociedade das Nações, ao qual ia reger as relações entre os estados, evitando assim as guerras por meio de uma ação mediadora. Isso, no entanto, como a gente bem sabe, não deu muito certo porque teve a Segunda Guerra Mundial. O revanchismo e as diversas questões nacionalistas mal resolvidas acabariam por gerar um novo grande conflito.